Esse acidente aconteceu a 10 quilômetros da cidade de José de Freitas. Nós vamos conversar pela primeira vez com a exclusividade com o Dr. Jacinto Lai, um dos maiores especialistas, não é, João Carvalho? O Dr. Jacinto Lai, que é neurocirurgião, especialista na área, que está acompanhando o caso do jornalista Amadeu Campos. Vamos dar bom dia ao Dr. Jacinto. Muito bom dia, Dr. Jacinto. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por nos receber aí, mesmo que seja pelo telefone tão cedo. Muito bom dia. Bom dia. Bom, doutor Jacinto, o senhor foi um dos médicos a primeiro atender o jornalista Amadeu Campos no dia de ontem, tem acompanhado todo o caso, tem tomado conta, e a população anseia saber o que é que está acontecendo de verdade, o que é que realmente aconteceu com o jornalista Amadeu Campos. Bem, o Amadeu, ele sofreu um acidente automobilístico e foi atendido na urgência do Hospital São Marcos como um politraumatizado, ou seja, a pessoa que tem múltiplos sistemas atingidos decorrente do trauma. Esse trauma difuso leva a uma série de consequências para o organismo. Certo. Ele teve fratura no braço, teve um afundamento torácico, do tórax do lado direito, com fratura de costelas, com a lesão pulmonar, que foi drenado, e teve na coluna uma fratura ao nível da coluna torácica, 10ª vértebra torácica. Fora isso, o trauma muscular geral decorrente do trauma que houve durante o acidente. Doutor Jacinto, a informação de que a lesão teria sido no que eles chamam de T12, né? A vértebra torácica T12. Eu queria que o senhor falasse especificamente no que implica uma lesão nessa área da coluna torácica. Você me desculpa, é porque eu não estou sem televisão. Ele fez a seguinte pergunta, doutor. A informação que nós temos é que esta lesão na coluna teria sido na T12, né, na 12ª vértebra. O que é que isso implica ao jornalista Amadeu Campos? Coloca a imagem, eu tenho essa imagem. Na realidade a lesão é na 10ª vértebra, não é na 12ª. É uma lesão que causa um pouco de achatamento da vértebra e há um deslocamento da 10ª vértebra com a 9ª vértebra. A 9ª vértebra está deslocando sobre a 10ª. Isso aí causa uma compressão na medula e leva a um déficit neurológico. Leva a um déficit neurológico, doutor? Exatamente. No momento ele apresenta um déficit motor e sensitivo nos membros inferiores. Isso é permanente? A lesão está o que a gente chama de choque medular, que é a lesão inicial. Então, a gente não pode caracterizar o prognóstico nesse momento, porque você vai se submeter à cirurgia para descompressão, vai se submeter ainda ao processo de reabilitação para a gente dizer se é permanente ou não. Doutor Jacinto, a informação que a gente tem é que no caso de lesão na coluna, quanto mais baixo for a vértebra, menos danoso, é menor o dano neurológico. Eu queria que o senhor explicasse como é que funciona a questão do dano e as sequelas para o paciente que sofre uma lesão medular. Na realidade, a medula, ela vai da raiz do pescoço, né? No início do pescoço, até o segmento lombar, que a gente chama de L1. Então, quanto mais baixo a lesão, você tem repercussão mais inferior no organismo. Por exemplo, se você tiver uma lesão ao nível da 4ª torácica, você vai ter uma paralisia e um déficit sensitivo, com dificuldade de sensibilidade dos mamilos para baixo. Se a lesão for mais baixa, por exemplo, for a nível de T10, T12, você vai ter a lesão sensitiva e motora a partir da cicatriz umbilical. Então, quanto mais baixo, você vai descendo mais a região que inicia o teste. Quanto mais baixo, então, mais... Quanto mais baixo, menos dano, menos no caso aí... Você vai ter menos repercussão. Por exemplo, se você tiver uma lesão cervical ao nível do pescoço, você pode paralisar os 4 membros. Porque a medula é o que comanda a motricidade do corpo.
Nesse momento, ontem, muito se comentou que a cirurgia deveria acontecer já no dia de ontem, no domingo. Por que a cirurgia não se realizou e o que é que a equipe médica pretende fazer a partir de agora, doutor? Como eu havia falado antes, o paciente ele apresenta um politraumatismo. Então, ele teve uma lesão muscular extensa e o organismo ele reage com uma resposta inflamatória. Isso é normal de uns traumas graves. Certo. Ele comprime. E o que isso levou? Levou a uma instabilidade da pressão, levou a uma acidose, que é a baixa do pH do sangue. Isso tudo para a gente fazer a cirurgia seria muito arriscado, porque ele poderia, durante o procedimento cirúrgico, que não deixa de ser um trauma, poderia levar a uma instabilidade maior, ele via ter uma parada cardiorrespiratória durante a cirurgia. Então ele está aguardando condições clínicas para ser operado, por isso que ele não foi operado. Doutor, quando ele chegou ao hospital, à urgência do São Marcos, como é que foi a remoção dele? Se ele chegou desmaiado, se ele chegou consciente? Não, ele chegou consciente, o tempo todo consciente, lúcido, só queixando-se de dores. Mas não houve nem perda transitória, não houve nenhuma alteração no nível do sensório, da consciência dele durante a internação, não. A remoção foi feita corretamente? Bem, ele, quando chegou ao hospital, ele foi atendido pelos plantonistas da urgência. Eu sou o neurocirurgião, fui chamado depois. Ele já estava com a imobilização correta da coluna, foi transferido por prancha, transferido com colar cervical. Foi bem transferido, não teve nenhuma... A informação que a gente tem, doutor Jacinto, é que quem se encontrava na hora no PA, que a gente chama do pronto atendimento, era o doutor Eucário Monteiro, né, que era o plantonista lá no Hospital São Marcos, que foi o local em que ele foi atingido. Agora eu queria que o senhor explicasse para a população, doutor Jacinto, porque é muito frequente os acidentes e o maior número de lesões medulares que acontece exatamente, segundo os dados da rede SARA, 37% acontecem em decorrência de acidente automobilístico ou motociclístico. E eu queria que o senhor explicasse a importância de se transportar a pessoa corretamente para evitar danos na medula e para acabar piorando a situação do paciente lesionado. O paciente, quando sofre um acidente automobilístico ou motociclístico, você tem que tratá-lo como que ele já tivesse uma lesão medular definida. Então você tem que imobilizar o paciente, imobilizar a parte cervical, o pescoço e tentar mover o paciente em bloco, nunca fazer uma torção do tórax do paciente. Então você admite que o paciente já tem uma lesão e trata como tal, transporta-o completamente imobilizado para evitar que haja um dano maior, porque pode haver instabilidade da coluna vertebral e essa instabilidade pode levar a um dano medular maior. Doutor Jacinto, há também outros aspectos que o senhor estava comentando. Além da questão da lesão medular, ele também sofreu outros traumatismos. Que outros traumatismos o senhor narraria como relevante ou os outros são todos secundários? Teve fratura no braço, não foi, doutor? Também afundamento de tórax. Queria que o senhor falasse desse aspecto. Realmente, ele teve o trauma do tórax e o trauma do braço. São lesões que, assim, você tem muita musculatura, então o trauma sobre a musculatura leva a uma liberação de uma série de substâncias inflamatórias que ficam circulando e podem causar danos em outros órgãos, como rim, como problemas de coagulação, só que isso aí não está ocorrendo com ele no momento, entendeu? O que está ocorrendo, assim, ele tem a resposta ao trauma, tem essa resposta inflamatória, essa alteração na pressão, mas que está sendo bem conduzido, que está sendo contornado e está sendo levado de uma forma para que ele possa ter a condição cirúrgica para fazer a cirurgia da coluna. Doutor Jacinto, que tipo de medicação e de medicação ele está se utilizando agora para combater essas inflamações e para combater essa questão da compressão em cima da medula do jornalista Amadeu Campos? Serão colocados pinos, doutor, como feitas em outras cirurgias, para conter e para realinhar a coluna, as vértebras? Bem, em relação à resposta das medicações sobre o processo inflamatório, o paciente está evoluindo com uma acidose metabólica, então está sendo feito medicações para combater essa acidose. É feito com bicarbonato, uma série de outras medicações. Em relação ao trauma da coluna, a proposta cirúrgica é uma descompressão
da medula, que ela está comprimida, e fazer uma fixação para que haja um realinhamento da coluna e uma fixação para que ele possa sentar, possa fazer a reabilitação. Doutor, vamos falar um pouquinho rapidinho, sei que o senhor já está muito ocupado, mas eu queria que o senhor falasse especificamente dessa lesão que ele se encontra atualmente. Né? Nesse momento, essa lesão que atingiu a 10ª vértebra, como o senhor falou agora há pouco, ela é permanente, ela é irreversível? Já existe pelo menos alguma coisa que se possa falar para a população, um prognóstico? Bem, de prognóstico, é como eu havia falado antes, a lesão ela é muito recente, a gente está na fase de choque medular, que é essa fase das primeiras horas, então você não tem como dar um prognóstico fechado no momento. Você tem que tratar o processo inflamatório medular com as medicações como vem sendo feito e fazer a cirurgia para que haja a descompressão da medula e a fixação dela para que aí você possa iniciar o processo de reabilitação. Mas em termos de prognóstico é muito precoce para a gente poder emitir uma opinião sobre o prognóstico. A recuperação de lesões como essa demora, pela sua experiência, demora em média quanto tempo, doutor? Esse é um processo muito lento, que demora meses a anos. Tem que realmente ter muita paciência. Não é um processo de não é imediato, não é bem demorado. Não é imediato, porque o tecido neural é um tecido muito delicado. Quando lesado, o processo de recuperação, na realidade, tem que ser feito por outras áreas que não foram danificadas. O problema no tórax, o senhor já comentou sobre isso, mas ontem também se falava, houve muito drenagem, a possibilidade de ter sangue nos pulmões. Aconteceu isso, doutor? O famoso edema pulmonar, né? O perigo é esse. Ele teve uma contusão pulmonar, teve um pneumo e um hemotórax. Foi drenado pelo doutor Evandro Magno, cirurgião torácico, responsável por ele. Drenado o pulmão esquerdo, né? Cavidade pleural esquerda. Aliás, minto, a direita. Foi drenada a direita. Tem um pouco de sangue do lado esquerdo, mas que não foi indicado a drenagem. Doutor, a perspectiva agora é de que essa cirurgia seja feita o mais breve possível, até porque também parece que há uma questão de urgência, que quanto mais demorasse fazer esse realinhamento, se tirar essa pressão da medula, o quadro pode se agravar. Quanto mais cedo fizer, melhor. Contudo, a gente tem que fazer com segurança, porque a prioridade dele é a vida, não é a movimentação das pernas, é um dano neurológico. Então, fazer a cirurgia nesse momento incorre num risco muito grande à vida dele. Ele pode ter uma parada cardíaca durante a cirurgia ou ter sérias consequências no pós-operatório devido ao trauma cirúrgico. Então o risco é muito grande, né? Ele está sofrendo com o trauma do acidente. Se a gente fizer um trauma maior agora, no momento ele não tem estabilidade para isso. Ele está aguardando condições clínicas. Vamos aguardar aí a opinião do doutor Marcelo, que é o coordenador da UTI, que vai passar e vai discutir com a gente. Existe alguma possibilidade dele ser transferido para outro centro médico fora do estado? Até o momento não foi cogitado nenhuma transferência, nenhuma remoção para outro centro, não. Nem por parte da família, nem por parte da equipe médica. Ontem também se comentou sobre isso, por isso que a gente está tirando essa dúvida. Nesse momento, quanto menos movimentação houver, quanto mais o paciente permanecer imobilizado, melhor as perspectivas de melhoras no seu quadro de saúde. É isso, doutor? Com certeza, qualquer tipo de remoção pode causar prejuízo, né? Porque você modifica